nada melhor do que uma boa conversa sobre um bom assunto. E é isso que vai acontecer hoje numa roda de conversa entre colegas e amigas. Eu sou a doutora Cristiane Schneckenberg, sou ginecologista e sexóloga. O assunto do nosso podcast hoje é a sexualidade feminina. Vamos falar sobre sexualidade, fatos e fakes. Quem está comigo para essa conversa é a psicóloga Andresa Oliveira, minha amiga, Ellen Machado, também graduada em sexualidade e proprietária de um sex shop, então ela tem muito para contar para a gente sobre os bastidores desse universo. E Priscila Cotes, que todo mundo conhece, está todo dia na sua casa, jornalista, e que está aqui representando a fala das mulheres frente a essas questões todas que envolvem a sexualidade feminina. Então vamos lá, né? Conversar aqui com muita liberdade, né? Só garotas aqui para falar dos temas que são, assim, acho importantes para serem, talvez até um pouco desconstruídos, talvez, né? Porque tem muitas coisas que são fatos meio tomados como verdade, mas que a gente pode, talvez, refletir um pouquinho e ver se é isso mesmo. E aí, falando de fatos e fakes, a primeira coisa que me incomoda um pouco, o primeiro fato que me incomoda um pouco é a questão de que a mulher tem o desejo sexual menor do que o do homem, que o desejo sexual feminino é menor do que o masculino. E aí, a gente já meio que quase nasce sabendo isso, ou né, a gente incorpora isso e acaba, eu acho, até acreditando e vivendo dessa forma. Mas será que é verdade? Então, se a gente está aqui, né, entre médica, sexóloga, psicóloga, também a Ellen, né, com toda a sua formação em sexualidade, dentro do universo também do sex shop, a Priscila convivendo com as mulheres, o que vocês acham? Será que de verdade o nosso desejo sexual é menor? Ou será que isso assim foi meio instituído? O que vocês me dizem? Olha, pelo tempo de experiência que com o próprio corpo, depois com a cultura familiar e depois também no mercado sensual, eu percebo que a mulher ela não tem como se expressar muito. E daí, não tendo tanto espaço, o menino, o homem, ele consegue se expressar com o corpo desde pequenininho, consegue ter uma liberdade maior. E a mulher sempre tem que ter aquela postura, né? Que tudo tem que ser organizado. Fecha a perna. Fecha aí, tira a mão daí, isso é sujo, é errado, é pecaminoso. E às vezes nem higienizar o próprio corpo, né, se sente tão à vontade. Então fica assim, essa criação. E daí quando ela vai expressar, vem o instinto e vem um relacionamento, aí começam os dilemas. Se expressar assim, será que é possível? Eu posso desenvolver um pouquinho mais uma performance? E daí é esse o problema, nós ficamos meio engessadas na sexualidade. E aí ficam, elas são menos expressivas ou com pouco libido, ou são mais, até chegam a ser classificadas como frias, né? Mas não é isso. Nós precisamos reconhecer o nosso corpo, expressar esse movimento, que até o movimentado o corpo a gente fica assim, né? E para conseguir também chegar ao mesmo patamar de sermos, tem libido, tem sex appeal, tem performance, tem desejo, né? Até o desejar, a mulher, quando expressa um olhar, um desejo, também fica aquela coisa de mal olhada, ou é uma mulher assim, nossa, será que é tão permissiva? Então, a cultura é tão difícil, né? Então, eu acho que não as mulheres têm menos libido, têm menos oportunidade, eu acho, de se expressar. Eu acho que também as questões do dia a dia, né? Ao conversar com o público, com as telespectadoras, ou até mesmo nas palestras, né? Que eu ministro, eu escuto muito isso, assim, que a correria é o filho, é a casa, é o trabalho. Então, são tantas tarefas, a gente tem muito isso, né? A mulher de querer abraçar o mundo. E nessa de muitas tarefas, a gente se deixa muitas vezes de lado. Então, acho que vem a calhar com o que a Ellen falou, né? Que a gente acaba tendo tanta coisa para fazer. É o que eu escuto muito, principalmente das mães de 1, 2, 3 filhos, 4 filhos. E aí é tanta coisa acumulada que a gente vai ficando de lado. A gente tem muito isso, de priorizar outras coisas, outras pessoas, e a gente se deixa muito. Eu acho que acaba impactando nessa questão da vida sexual.
Eu acho também que, por outro lado, a gente tem que pensar que atualmente nós estamos numa sociedade que também cobra o desejo dessa mulher. Então, por muito tempo, essa mulher ela não era protagonista, ela era coadjuvante. Então, ela era alguém que entrava neste cenário e fazia parte. Porém, a gente tem que entender o seguinte: hoje se fala, a mulher precisa gozar. Ok, mas e aí? Se ela é um ser desejante, o que é o desejo? O desejo, ele passa pela busca de experimentar sensações prazerosas. Se ela não tem esse histórico, se ela não tem essa vivência, se ela não conhece o próprio corpo, o que ela vai entender como prazeroso? Então, a permissão para que isso aconteça vai fazer com que a gente entenda o que é esse desejo. Então, o desejo é a construção pela busca de um estímulo ou de experimentar coisas prazerosas. E dentro do que a Ellen trouxe, com uma relação aí de construção que começa muito cedo e também que a Priscila colocou. Nós temos as bases hoje de todas as tarefas que cabem a essa mulher. Então, chegando no consultório, Cris, como é que fica essa coisa da mulher com tantas questões e ainda com a queixa de falta de desejo? É muito frequente. 40%, né? A gente tem uma incidência de 40%, dependendo dos estudos, até 60%, depende da idade da população que a gente está falando, de desejo sexual hipoativo, que a gente, né, chama. E quando isso chega no consultório, essa queixa chega, e hoje a queixa chega, né? A gente tem que analisar, assim, ou como médica, eu parto do princípio de uma análise física, porque o desejo também pode sofrer interferências de medicações, de outras doenças, de uma paciente que está com depressão. Então, o primeiro passo, né? Então, para quem está ouvindo, assim, eu sinto que eu estou insatisfeita com o meu desejo sexual, eu gostaria de ter uma outra motivação, isso não está acontecendo, era antes assim, agora não é mais. Então, o primeiro acolhimento é entender, valorizar essa queixa, porque muitas vezes a gente vê que, infelizmente ainda, né, algumas pessoas podem receber essa queixa e dizer: mas quanto tempo você está casada? É assim mesmo, né? Quantos anos você tem? Mas está na menopausa. E aí não é, a gente sabe que, né, o desejo é algo que é uma energia que deve durar sempre. Ele vai fluir de uma forma ou outra, mas pode estar presente, né, na garota e pode estar presente na senhorinha, né? Então, mas acolher essa queixa, analisar do ponto de vista físico, né, questão hormonal, medicamentos, todo esse aparato, e tentar resolver da melhor maneira. Porque, por exemplo, se a paciente toma um remédio que atrapalha a libido, tem como contrapor ou mudar ou associar alguns medicamentos que diminuem essa interferência. E, a partir daí, abrir um espaço para que a paciente também consiga ver numa visão mais aberta, mais macro, o que envolve esse desejo, né? Que ele envolve as construções que ela tem, né, da infância, da vida dela, da maneira que ela entende os elementos, da maneira que ela se coloca, das questões do dia a dia, que ela tem que abrir um espaço para esse desejo fluir, né? E então acho que todos esses pontos falam em comum, né? A paciente que chega no consultório, ela pode sim, né, ser ajudada de diferentes formas, tanto do ponto de vista realmente físico, quanto emocional, quanto muitas vezes só de uma conversa, mas porque ela acaba entendendo. Isso que a doutora falou faz muito sentido, né? Essa questão assim a gente estava falando, né, do dia a dia, ou da mulher achar que é comum, né? Isso que você falou, eu escuto muito também. Encaixa numa caixinha. Já faz 10 anos já, né, que tá casado. Imagina. 30 anos, 20 anos. Não, mas é que é assim. Às vezes você conversa com amigas, né, meninas? Conversa entre amigas. Aí você vai querer trazer aquele assunto. Não, é assim mesmo. Ih, é assim pra pior. Não acontece. Né? É meio cultural isso, né? E é muito... tem que ligar um alerta, né? Que a sexualidade é do nascer ou morrer. Não é só genitália, é o corpo inteiro. Boa. A forma como você ouve, como você se expressa, como você se alimenta. Muitas ansiedades e descontrole vêm, eu não tenho prazer, eu vou suprir esse prazer que falta com um alimento. Ou eu vou suprir esse prazer que falta com uma química, vamos procurar remédio. Então, esse trabalho multiprofissional, então a formação que eu tive em sexualidade, e falo que trabalho em consultório com indicação de ginecologistas, psicólogos, fisioterapeutas,
Porque quando fala da mente e o corpo por completo, a gente vai estudando pedacinhos. Vamos ver se o fisiológico está funcionando. Vamos ver se a psique está ok. Vamos ver se teve uma disfunção, ou um parto foi complicado, ou foi uma violência que aconteceu com ela. O que aconteceu? Mas daí a gente vai verificar, vamos zerar. Como que é o corpo respondendo para esse prazer? Não temos essa educação. Não tem quem nos oriente como que a gente pode expressar esse corpo de uma forma que você se sinta bem. Como que é eu higienizar o meu corpo? Até mesmo ir ao banheiro. A gente é cuidado quando é bebezinho, troca um fralda da gente e tal. Aí a gente começa a ter a independência de ir no banheiro, ninguém nos orienta. Qual que é a postura que eu não vou atrapalhar com que esse assoalho pélvico não tenha uma disfunção, ou a minha postura no banheiro, no evacuar, não seja complicada. E são vários assuntos que vão vir que a própria fisiologia acaba cobrando, porque assim, uma infecção de bexiga, um intestino preguiçoso, de repente uma lubrificação que não tá legal, e assim, o corpo inteiro ele responde quando a gente está reconhecendo. Quando se ama alguém, a mulher tem esse sentimento maior para daí o desejo ser trocado, para daí ter uma entrega, e nessa entrega nós precisamos ter uma referência daquilo que eu reconheço. Se eu não conheço essa parte do meu corpo, é uma violência extrema alguém tentar conhecer. E está no nosso inconsciente, né? A gente é invadido, né? Esse corpo é invadido. E daí isso a gente não imagina. Meu Deus, esse toque poderia ser prazeroso, mas por que eu estou tendo tanta repulsa? Barrando ali, né? Por que tão ruim? Porque de repente chegar na minha região íntima me dá uma sensação horrível. Por isso que a gente fala muito da importância da busca ativa. Mas o que é essa busca ativa pelo desejo? Só tem duas formas de trabalhar e desenvolver isso quando todos os outros aspectos ou pilares, eles estão ok, né? Que é a questão de você pensar na exploração do próprio corpo, ou seja, a mulher que não conhece seu próprio corpo vai ter muita dificuldade de se relacionar com o outro. Por quê? Porque é uma relação muito íntima. Então, isso tem que ser prazeroso, natural, né? Passando por uma questão de autoimagem. A gente tem essas questões que são grandes barreiras e grandes exigências também. Então, assim, como se relacionar com o outro? Então, só tem duas formas de ter esta questão da satisfação, digamos assim, sexual, quando se fala de desejo, que é a exploração do próprio corpo, desse próprio estímulo prazeroso, e depois do entendimento deste corpo com o corpo do outro. São dois trabalhos, né, gente? Já não é fácil você pensar em você com você mesmo. Imagina você se relacionando, porque é um outro corpo desejando, é um outro corpo te tocando. É uma outra cultura. Exatamente. Se está resolvido ou não com o próprio corpo. Se está querendo ter só o prazer ou proporcionar prazer. E essa expectativa de proporcionar prazer também. Porque o quanto o outro está também comprometido em trazer para você esta sensação. Sim, então eu acho assim que desse fato, né, que a gente recebe da falta de desejo feminino, realmente a gente conclui que isso é uma fake, né? Porque o desejo feminino, ele é muito potente, né? Tanto quanto o masculino, né? São energias diferentes, mas que se equiparam, e que a gente, analisando melhor, pode perceber que o que acontece é que esse desejo está um pouco, talvez, soterrado, né? E cabe às mulheres, né, o convite da gente ir buscar essa riqueza toda que está aí perdidinha, às vezes escondida, né? Por trás dos nossos inúmeros afazeres, das coisas que nos disseram, das coisas que deixamos de conhecer, das explorações que deixamos de fazer para nós mesmas, né? Da comunicação que tem que ser mais apurada para o outro, né? Para que o desejo possa fluir. E é muito importante saber que o desejo sexual, principalmente nos relacionamentos mais longos, ele não vai fluir muito bem de forma espontânea. Tipo aquele desejo que você tem assim, meio de paixão, de novidade, que tem muito a ver com o desejo de resposta, né? Então, o desejo ele precisa, sim, ser, assim, digamos, motivado, ele precisa ser buscado. Alimentar a fogueira, né? Isso mesmo, esquentar. Imagina que vai ser o mesmo fogo, né? A mesma perspectiva daquela fogueira. Imagina aqui em São João, vamos imaginar aquela fogueira enorme. Vai apagando, gente. Vamos colocar tem que pôr lenha na fogueira. Exatamente. Mas quando a gente pensa nessa questão dos dois momentos, por exemplo,
Quando você está no início de uma grande paixão, esse estímulo meio que ele acontece porque ele faz parte, ele vem, né? Só que tem eu diria assim, uma coisa que não é muito benéfica, porque não tem muita intimidade. A gente ouve muito das mulheres a questão do início do relacionamento, as grandes inseguranças, porque você está se colocando ali. É o desconhecido ainda, né? Mostrar o corpo, né? expor, né? Isso. Então, assim, existe aquele desejo mais espontâneo, porém não existe tanto esta liberdade e essa intimidade. Qual é a vantagem dos relacionamentos de longa data? Se a gente busca ativamente, porque você tem uma intimidade que te permite explorar outras coisas. Então, aquilo que inicialmente será que está na hora? Será que eu posso mostrar que isso aqui é bom para mim? O que ele vai pensar se eu fizer isso ou pedir isso? A longa data, com a intimidade, você explora um pouquinho mais essa questão. Pode chegar que isso é bom. Ou então, qual é a assertividade para você dizer assim, olha, sabe aquele toque? Não tá tão legal assim, né? Vamos trocar de lugar? Vamos mudar essa... Para mim fica melhor assim. E tem uma liberdade, né? Quando você tem uma convivência maior, um relacionamento duradouro. A experiência é incrível. Apenas temos que ligar um alerta de não deixar com que essa paixão e esse momento fique de lado. Porque nós temos agenda para tudo, vocês percebendo? Tem horário para gravar, horário para atender o paciente, horário da clínica, horário do hospital, horário da empresa. Tudo tem horário para ir no mercado, até para você ter o horário de você ir no banheiro. Por que nós não temos um horário de prazer? Por que nós não deixamos agendado o momento de autocuidado? Não necessariamente apenas para um êxtase libidinal, mas o que você tenha... O autocuidado leva a isso, né? Exato, que daí quando você começa a ter uma suavidade na pele, um cheiro, um aconchego, o olhar vai ser diferente para você. A gente fala de se colocar na agenda. Sim. Quando você olha a agenda, quem menos está lá na agenda é você. Né? E é incrível de várias culturas. Olha, tem um livro antigo que todo mundo vai lembrar, que fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Independente da crença que a pessoa tenha, tem o mistério da vida. Mas como que eu vou amar ao outro como a si? Se eu não estou me amando, sendo uma mulher que eu me gosto, me cuido, como que eu vou ser uma boa mãe? Se eu não sou uma mulher que me gosto, me cuido, me sinto bem, como que eu vou ser uma boa amante? Como que eu vou ser uma boa na equipe, uma pessoa que vai estar desempenhando o melhor papel? O melhor vem de quando eu estou me cuidando. Então, acho que um dos segredos de qualquer cultura que fala igual no aeroporto, no avião que te avisa, olha, você primeiro cuida da sua máscara para daí você cuidar do outro. Mas enquanto você não estiver bem, todo mundo vai querer fazer a mesma coisa e entra no caos, que é às vezes um apontando para o outro que não tá bom. Você não me deseja, você não me quer. Que tal falar, né? Diferente. Sinto a sua falta. Quero você. Tomar a iniciativa. Essa é a busca ativa. Com certeza. A forma do diálogo. Nós também crescemos naquela forma de quando falta algo, a gente reclama. Mas reclama de uma forma que é apontando, né? Mas aponta aquilo que você deseja, diferente de apontar aquilo que está falhando. Às vezes não é a falha que vai fazer com que o casal restaure, mas é o que eles estão querendo em comum. Você não me ama, você não me deseja, você não me quer, você não... Aquele jargão, você não me dá, né? Aquela coisa assim, que é pesado da cultura e de qualquer nível e classe social. Mas eu sinto a sua falta, eu quero você, eu te desejo. Há quanto tempo nós não namoramos? É isso que nós precisamos ouvir e falar. Mas essa é uma crença muito comum, da relação da mulher tomar a iniciativa. Porque existe culturalmente uma exigência em relação a pensar ainda sobre esta mulher desejante, esta mulher proativa, essa mulher que quer a relação também e que muitas vezes não expressa. Por quê? Porque ainda existe a falta dessa assertividade em relação a como se colocar, a como solicitar ou então a como chegar. Né? Então, existe a desconstrução desta crença. E a desconstrução também da crença que pensar em si mesmo é egoísmo. Pensar em si mesmo é construir
o pensar no outro. Sim. E se a gente for nesta linha, a gente acaba chegando em outro fato que também vale a pena pensar se é fato ou se é fake, né? Que é sobre o prazer. Costuma-se entender, né, por aí, ou enfim, é uma regra meio de conhecimento popular, de que a mulher dá menor importância para o prazer sexual, que ela não valoriza tanto isso. Para a mulher não é tão importante, né? E muitas vezes a mulher finge orgasmo para que tudo já meio que se resolva por ali. E então essa questão de ver a mulher, né, como alguém que de fato ou não precisa desse prazer, ou não busca, ou não deseja tanto esse prazer, também tem que ser questionado, né? Porque o que eu vejo é que as mulheres querem muito essa questão do ter o prazer, mas muitas vezes falta o caminho, né, a liberdade, se dá liberdade para poder ter os instrumentos de chegar até lá. E esses instrumentos são principalmente, né, no meu ponto de vista, o autoconhecimento e a permissão. Então, eu acho que a gente tem que plantar mais essa cultura, ou enfim, esse pensamento de que as mulheres precisam se conhecer, precisam se tomar, né, assim, por si mesmas. Sim, e aí, né, se permitir realmente buscar o que para ela é bom, mas só vai buscar o que para ela é bom se ela souber, né, ou tiver a oportunidade de descobrir o que é bom para ela, né? E é uma coisa muito importante para a gente falar para todas as pessoas que estão ouvindo, independente da idade. Por que somos seres sexuados? Através de um processo de prazer e descarga máxima de prazer, o maior órgão sexual, que é a pele, dilata os poros, tira as toxinas, tira os nós da garganta e os apertos do coração. Então é um processo de êxtase que traz uma homeostase para o organismo como um todo. Então não é apenas um processo, não tem importância. E a gente vai levando assim a vida. Não consegui uma vez, não consegui duas, para que isso? Lá se foram 20 anos, foram 20 anos. A pessoa fala, ontem. O casal tem desculpa às vezes, né? Hoje tá frio, né, bem? Vamos deixar para outro dia. Não, hoje comi demais, não tem condição. Vou ver e te aviso. Vou ver. Tô com uma dor de cabeça. Não tô bem. A gente começa a ter desculpa quando a gente não tem um êxtase. Porque o cérebro é muito inteligente. O corpo, né? Ele é incrível, a nossa máquina corporal. E quando eu não tenho uma resposta satisfatória, tem muita coisa melhor para fazer. Ele vai buscar em outros mecanismos. Vai buscar de outras formas. Até falando sobre isso, a nossa antiga propaganda marketing que falava da dor de cabeça como desculpa para o momento íntimo, até isso mudou recentemente. Eu não sei se vocês se deram conta, mas agora a própria farmacêutica traz até a desculpa da dor de cabeça vai ficar para lá, né? Porque estou hoje com dor de cabeça. E essa questão, acho que a Cris trouxe em relação a pensar a permissão, nós temos que pensar o seguinte, vou trazer um fato bastante recente de uma queixa ou de um relato de uma paciente quando a gente fala assim, autoconhecimento. Temos aí duas grandes conhecidas artistas da mídia falando sobre masturbação e uso de vibradores. Quando isso traz, vira uma notícia instantânea, né? Porque, assim, naturalmente para os homens, mas isso para as mulheres, quando apareceu na novela, então, a masturbação, até o nome, falar esta palavra, é quase como falar assim... Um palavrão. Um palavrão. E eu percebo isso no consultório, Cris. Eu percebo isso, meninas. Eu não sei vocês, na experiência de vocês, entre colegas, alguém fala que pratica? Não. Porque, assim, esta é a via de busca desse prazer, desta questão, principalmente do orgasmo, né? Porque muitas mulheres relatam assim, eu não sei se eu já tive. Provavelmente elas não tiveram. E aí, quando você fala em masturbação, não. Proibido. Isto, então, por N questões religiosas, vergonha, não permissão, é uma coisa que acontece. E aí, eu conversando com uma paciente, ela fala assim, isso não quero, não proponha, não sugira. Ok, vamos respeitar. Mas conversando na parceria, porque você faz o trabalho com o casal,
O marido não sabia que ela permitia que ele fizesse o estímulo. Então, para ela, na relação a dois, ok. Sozinha, não. Porque sozinha, se eu tenho alguém, por que eu vou buscar em mim mesma? É como se fosse uma proibição. Então, eu acredito muito nesta questão como uma desconstrução. Eu não sei o que vocês pensam sobre esse tema, mas é um tema bastante... Eu estou imaginando aqui uma pauta para o destaque. Né? Masturbação. Será que cola? Será que isso tem espaço? O que você me fala, hein, Pri? É um caso a se pensar. Eu acho que é um assunto extremamente necessário. Eu acho que um ponto muito bem colocado. Eu lembro muito dessa polêmica recente, né? Agora, né? Que se falou disso, era um presente, né? Isso. Era um presente, era um vibrador e tal. E aí rendeu a maior polêmica, muita gente se posicionando contra, achando um absurdo. Isso. Então, de fato, eu acho que é um assunto que vale muito a pena a gente comentar, trazer à tona essa questão, né, do prazer feminino, do autoconhecimento, que cabe muito com o que a Ellen falou, né? Do se conhecer, do tirar um tempo. Então, eu acho que vale muito esse debate. A gente espera, inclusive, que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo de hoje. Sim. E cada vez mais, né, se fale e traga... Porque, como você falou mesmo, Andresa, tem muito isso, né, da punição, do proibido. Vocês, enquanto profissionais, né, dessa área, eu imagino que percebam ainda mais, né, esse tipo de atitude das mulheres, indo em busca. Você falou, ai, meu Deus. E é exatamente assim. Fica, né? E, inclusive, nos meios abertos. Com certeza, é bastante complicado ainda de trazer à tona. Assim, temas, essa palavra. Traz intimidade, né? Fala da intimidade, mas, assim, por outro lado, a internet acho que ainda permite mais assuntos assim, sabe? Sim. As plataformas ainda permitem mais, assim, streaming, YouTube, etc, né? Todas as plataformas. Agora, quando joga isso na mídia aberta, dificilmente você vai ouvir uma palavra dessa. Sim. E etc. Também o horário, né? O público, né? Muito depende de quem tá vendo. Agora, quando você joga num lugar que é mais específico para esse assunto, né? Aí eu acho que a gente consegue trazer mais, né? O tema, assim. Sim, porque eu vejo nesse tempo todo trabalhando com o tema, algumas pessoas falaram assim, eu às vezes ficava ouvindo, lavando uma louça e ouvindo o programa como se não fosse comigo, mas estava muito interessante. Eu queria saber, mas eu não quero ver. Mas as pessoas não podem saber que eu estou ouvindo. Hein? Eu não quero ver, mas vai falando. Mas continua, porque isso eu preciso ouvir, eu preciso levar. E quando se fala em acessório, em vibros, imagina-se como se fosse uma fisioterapia. É um acessório. Eu tô com um acessório, tô com um brinco, tô com uma corrente. Eu sou a mesma pessoa se eu tirar, mas se eu coloco, tem um ornamento. Quando se traz um ornamento, um acessório que te embeleza ou que te proporciona uma melhor sensação, é algo que aprimorou, acrescentou. Se você traz um vibro, o que ele faz? Não precisa necessariamente ir direto na região íntima. O vibro, essa trepidação que ele faz, é como se fosse uma fisioterapia. Ativa a circulação muscular, faz os neurotransmissores ficarem nessa região. Então, às vezes está desconcentrada, se alguém chega e faz uma massagem das costas, dá até dor, porque você nem percebia que estava doendo tanto, a musculatura está tão tensa, você começa a relaxar. A trepidação faz com que você tenha um relaxamento, faz com que a tua respiração mude, faz com que a sensação de toque da outra pessoa comece a ser percebido de uma forma mais aceitável. Então, é um acessório que soma na relação. Ele não vai ser necessário a vida inteira. Vou ser substituído por um vibrador. Eu vou ser substituída por um acessório. Não, gente. Ele vem para incrementar, soma. Então, quando você utiliza para um relaxamento, uma preliminar, ele já faz com que você acorde e aflore a tua sensação de prazer para que você tenha essa entrega. Então ele soma, ele não vai substituir ninguém. Assim como o brinco ou o colar não substitui a beleza da mulher, não substitui a sua orelha, o seu colo. Não, ele vem ornamentar, ele vem assessorar, ele vem acrescentar. Então quando se tem uma brincadeira que um casal viajou, agora vai ficar com o brinquedo, vou ter ciúme. Não! O brinquedo faz uma fisioterapia, ele ativa a circulação, ele incrementa, ele traz autoconhecimento. Esse autoconhecimento na hora da entrega faz com que a pessoa tenha uma percepção maior do seu corpo,
tem maior prazer e proporciona maior prazer, traz novas emoções e sensações, auxilia na lubrificação, na tonificação muscular, tem muitos benefícios, faz bem para a pele. Aquela frase, tá com a pele boa. Que legal. Exatamente. Nossa, eu ouvi um relato que eu achei assim muito educativo, né? E assim, mas foi uma ali passagem olhando ali na internet, enfim, mas me chamou a atenção, eu achei que isso é muito esclarecedor. E o relato era de que a esposa, enfim, ela comprou um acessório sexual, um vibrador, tal, e o esposo, frente àquilo, né, ele perguntou: mas bem, você precisa disso? E ela respondeu: amor, eu preciso de você. Então, eu acho assim que não é uma questão de precisar, é a questão de querer, né? Querer uma nova emoção, uma nova sensação. Então, eu acho que quem está de paralelo precisa também ver que é algo que vem para somar, né? E não para substituir, nem para ameaçar aquela companhia. E por outro lado, eu acho que pensar também em respeitar cada uma das pessoas. Porque na construção desta fantasia necessária, por vezes, o estímulo, a própria questão da preparação de desejar ou desejar um contato, desejar o prazer, desejar experimentar, muitas vezes passa por outras coisas. Então, não necessariamente a questão de pensar propriamente no ato sexual, mas o toque, a sensação, como diz, nós somos um corpo completo, né? 5 sentidos para serem explorados. E essa exploração é ampla. Então, assim, o respeito a todas as pessoas e os seus momentos. Ninguém aqui está dizendo que isso é imprescindível, mas que, por exemplo, um banho em que você se permite estar totalmente presente, relaxar, e a gente fala muito hoje de atenção plena, é isso, é entender que tem muito lugar no seu corpo e na sua mente capaz de criar e de chegar a esse prazer. Com certeza. E vamos fazer uma comparação assim com o transporte. Imagina-se que você, daqui da onde nós estamos até a nossa capital aqui, Curitiba, Ponta Grossa, Curitiba. Eu posso ir daqui até lá e realmente com ônibus, eu posso ir daqui lá com um Fusquinha, eu posso ir daqui lá, eu posso ir com uma caminhonete 4x4, eu posso ir daqui lá com uma Mercedes, um Audi, enfim. Qual é a melhor forma de você sentir conforto e a possibilidade que você tem no momento? Então, todos te levam até lá. Mas qual que você se sente mais à vontade, Isso. você deseja mais? Boa. Quero conforto, quero prazer, quero segurança, né? Então, todo isso envolvido é a mesma coisa na intimidade. Trazer para sua realidade Traz pra ali, né? sua Qual realidade. o significado disso para você? Exato, e dentro mesmo de um acessório tem vários modelos. Não precisa necessariamente você imitar uma região íntima. Pode ser um chaveiro, pode ser uma varinha mágica, pode ser um bullet. Tem vários, pode ser um bonequinho que se olha e não dá nada para ele. Ele tá ali, vibrandinho. Então, são várias formas que você pode trazer acessórios. Batom, né? Batom, Caneta. nossa, um batonzinho ali incrível na sua necessaire. De repente, esse batom vibra, que legal. Então, são formas e a aceitação, né? Que nada invada aquele espaço. Que às vezes a pessoa passou por um trauma, passou por um abuso e você nem imagina. Então, tem que analisar caso a caso para que a pessoa consiga perceber a si, para daí perceber o outro. Para conseguir aceitar esses sentidos aflorados. E quando eu falo em sentidos, gente, uma dica. Quando a gente olha no espelho, nós mulheres, né? A gente olha e fala, nossa, tem que retocar a raiz. Nossa, que olheira. Meu Deus, marcou a maquiagem. A gente sempre coloca vários pontos para arrumar. Coloca esses pontos para arrumar, tá certíssima. Mas observa o mecanismo do olhar. Olha na menina dos olhos, verifica de acordo com a luminosidade, vai dilatar, vai voltar essa menina. Você vai perceber que esse mecanismo é único, que não tem, gente, ninguém no mundo igual a você, com a tua essência, o mecanismo fisiológico inteiro, a tua psique, a tua história de vida. Você precisa se perceber. Quando eu começo a verificar essa unidade, aí sim você começa a ter uma sensação de unidade, de respeito consigo, de aceitação. Porque nós também temos aquilo, não, isso não. Peraí, por que não? Vamos questionar.
questionar esse sim demais, esse não demais. Questionar essa falta de equilíbrio que está tendo na nossa cultura. Porque ou se é um ser muito sexuado, cheio de libido, ou é ninguém sem nada. Peraí, vamos ter um ponto de equilíbrio. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho excitação a vida inteira. Os meninos falam assim, não, é normal, eu penso o dia todo. Não, não é o dia todo. Você tem que ter um cuidado para que você tenha momentos, se perceba pensando no momento de prazer, mas que você possa trabalhar com uma função legal, que você possa dirigir bacanamente, que você possa ser um bom pai também, que você possa ser um bom empresário, um bom funcionário, enfim, mas que você também se permita na hora do prazer também ter excelência, não ser somente picos de excitação instintiva, sem perceber na qualidade desse momento, né? Um dos fatores também que eu acho que vem a calhar para a gente trazer aqui é a questão da comparação, né? Em tempos de redes sociais, né? Você segue algumas mulheres, algumas pessoas famosas, né? E elas são sempre perfeitas, maravilhosas, corpos incríveis, vida perfeita, tem tempo para tudo, né? Nossa, que mulheres maravilhosas. E aí eu acho que a tendência de trazermos isso para nossa realidade, essa frustração, acaba impactando também nesse momento da vida, né? Porque aí você fica mais o corpo que vem com o que você falou, se olhar no espelho, se admirar, se conhecer. Aí você já vem com aquela mentalidade, lembrando daquela pessoa que você vê as fotos e curte as fotos, que acabou de ter um bebezinho e tá com a barriga trincada. Então, assim, eu acho que isso também, né? Eu sempre costumo falar pra gente tomar cuidado quem nós estamos seguindo. Quem são essas pessoas, né, que você está ali consumindo conteúdo? Porque eu acho que todos esses fatores, eles acabam interferindo depois, né? Qual a construção que você tem em relação às suas referências? Porque isso não é vida real. Isso. Não é vida real. Nós estamos falando de uma foto bastante produzida ou então de N são fragmentos, questões, né, ali que dão suporte para aquela pessoa poder estar fazendo isso. Mas a grande maioria das pessoas não está neste nível. E também nós sabemos que a grande parte dessas notícias são fake. Elas não são verdadeiras. Elas estão falando muito de questões que não vêm à tona em relação às próprias deficiências, habilidades que não existem. Então, assim, vida real, gente, é com tudo que nós temos permitido para isso acontecer, como diz. Autorresponsabilidade. Né? Acho que é muito fácil a gente dizer que todas as coisas estão aí atrapalhando, mas é muito mais difícil eu me responsabilizar em conversar, em buscar, em saber, entender e dizer assim, vou fazer algumas mudanças na minha vida para ter mais prazer, para ter mais momentos de prazer. Por quê? Porque nós estamos falando que o prazer sexual é como se ele fosse algo sozinho, totalmente desvinculado de um outro prazer da vida. Não, ele é o prazer que nós temos em várias coisas. Ele é mais uma parte que complementa. Então, ele é um pilar da nossa vida. Por isso é importante a gente falar. Sexualidade é um pilar da qualidade de vida. Sim. Então, é o amplo, é o cuidado consigo mesmo. Então, assim, ao invés de eu pensar numa responsabilidade da sociedade, do outro, da minha rotina, do marido, do namorado que não sabe fazer, onde está a minha responsabilidade? Aí eu preciso passar a desacelerar e olhar, permitir para que isso aconteça. Muitas vezes não consciente, né, Cris? Sim. Eu acho assim que, então, né, sobre essa fake, né, da mulher não dá tanto valor ao prazer, a gente realmente sabe, né, e ver, se pensar, na verdade, na essência, que não é isso, né? Mas que fique, né, o recado assim, que o prazer, ele é parte das nossas buscas e que ele vai estar permeando a nossa vida de uma forma da vida como ela é, né? Da vida real, onde nem toda relação vai ter um prazer máximo, mas que o processo que envolve a intimidade pode ser por si prazeroso, que nem sempre a gente vai ter orgasmo junto com o companheiro, que isso é bem raro de acontecer, porque cada um tem o seu ritmo e velocidade de chegar num prazer, que não há nenhum problema da mulher ter mais prazer
com estímulo da região do clitóris e não tanto de outras áreas do corpo, embora também possa ter excelentes respostas com outros estímulos. Então, eu acho que à medida que a mulher tenha espaço para buscar essas suas conclusões, né, de que o prazer é mais fluido, que ele não acontece sempre, nem sempre da mesma forma, nem sempre no mesmo momento, eu acho que isso nos traz assim uma outra forma de olhar, né, para esse nosso prazer, né, para esse nosso desejo. É muito importante mesmo esse debate. Inclusive, quero parabenizar e agradecer por esse momento, que eu acho que muitas mulheres aí, né, vão ser beneficiadas. É um papo que, às vezes, a mulher tem vergonha de falar com alguém e aqui você pode ficar à vontade. Tem espaço, né? Tá entre amigas, tá ouvindo, tá somando. Então, muito importante mesmo trazer esse assunto aqui. E a proposta, né, Pri, de trazer esse assunto entre amigas. Entre amigas. Leva isso para sua roda de conversa, ali com filhos no parquinho e você ali podendo colocar um pouquinho desse assunto no dia a dia. Começa com as mais íntimas para abrir isso, né? A gente fala intimidade, mas é uma intimidade bacana de compartilhar, porque muitas vezes a tua queixa é a queixa de quem está do seu lado, e como que a gente pode pensar em saídas diferentes para isso juntas. Sim, e mesmo aqui entre, né, digamos, colegas que trabalham, né, com mulheres, com questões que envolvem direto e indiretamente a sexualidade, né, a gente vê que como ao ouvir, né, o outro ponto de vista ou tal, a gente vai somando, né, com os nossos entendimentos. Então, acho que quem está em casa pode, assim, aproveitar um pouquinho de todas essas ideias para desfazer os seus mitos, né, para olhar para essas fake news, né, com um olhar mais crítico e buscar suas próprias verdades. Não tomar isso como verdade, né, como você falou, né, não acreditar, tentar mudar essa realidade, né? E para, assim como o último assunto aqui dessa nossa conversa, nós vamos ter que marcar mais encontros, porque o assunto não acaba. Mas o último fato, que é tomado como fato, mas aí a gente pode pensar sobre ele, é a questão de que um bom relacionamento garante uma boa vivência sexual. E aí eu diria que, com certeza, um relacionamento ruim pode e, com certeza, atrapalha, né, um bom relacionamento sexual. Mas nem sempre um bom relacionamento garante, né? Tem aquela história do esposo que foi aconselhado a lavar a louça e tal, e ele fez isso, né, por semanas, lavava toda a louça, limpava a casa, e o desejo da mulher não reapareceu, né? Então, vamos pensar que realmente um bom relacionamento não garante o desejo. Mas por que será? O que será que acontece, hein, Ellen, nesses relacionamentos? Como é que põe lenha na fogueira? Precisamos rever tudo isso, porque a gente falou assim, ter intimidade com alguém é uma delícia, estar há muito tempo com alguém é muito bom, mas a mesma intimidade que nós temos nos faz desnudos desse momento. Por exemplo, vou dar um exemplo de mãe que deixa, às vezes, o filhinho numa escola ou num grupo de família. Aí, de repente, tá tudo bem, a criança brincou o tempo todo. Chegou a mãe, a criança abriu um berreiro. Você fala assim, nossa, foi só você chegar. E daí fica aquela coisa assim, meu Deus, será que eu sou uma boa mãe, né? Chegou e dei esse griteiro. E a mesma coisa o relacionamento. Nossa, tá tudo muito bem, mas parece que, será que a pessoa tem desejo por mim, não me procura? E vice-versa, né? É aquilo, quando nós temos vários pilares para cuidar, nós temos várias funções para desenvolver e nós acumulamos tudo isso. Alguém te fecha no trânsito, você tem você xinga no carro, né? Mas você não vai debater com a pessoa. Um superior fala algo que você fica chateada. Uma amiga te fala algo que não foi legal. Você foi acumulando tudo isso. Aí você chega em casa, tá o benê te olhando com aquela cara. Que foi? Se explode com a pessoa que você acumulou tudo aquilo, os outros pilares. Então, nós precisamos tomar um equilíbrio. Nós realmente precisamos trazer esse marcar esse horário, esse respeitar esse ato sexual como algo necessário, fisiológico e psicológico. Nós precisamos trazer como algo igual quando nós temos uma fé, um trabalho, uma alimentação. Nós precisamos também ter prazer, libido e estímulo, marcando isso com o casal. Então, para que essa intimidade e esse dia a dia que nós trazemos e descarregamos nesse momento que seria de prazer e seria de libido, nós estamos descarregando aquilo que nós carregamos do dia todo, para que nós tenhamos esse espaço ainda assim, para ter uma amizade, uma troca de experiência. Tô chateada, fulana não fez isso, ciclano fez aquilo, ou me fecharam no trânsito. Mas deixa eu respirar.
Deixa eu ter um espaço de olhar nos olhos, de pegar nas mãos, de sentir a presença do outro e perceber que quando eu me dedico a também trocar mais experiências, não só de frustrações, de nervosismos, de angústia, eu preciso também me conectar com esse outro, fazendo com que aflore emoção e sensação. Para que eu perceba que independente de eu estar com 20, 30, 40, 50, 80 anos, a gente atende pacientes e clientes de 82 anos, foi o meu recorde. É um querido que traz outro, que traz o amigo, que traz a amiga, que estão vendo que é a essência do ser. Não é a carcaça que nós temos que vai determinar o quanto eu tenho de libido e prazer pela vida. Mas eu posso desenvolver tudo isso tendo uma cumplicidade com alguém e trazendo isso na presença desse momento íntimo. Então, agendar, nem que seja um jantarzinho, agendar uma televisãozinha embaixo de um cobertor. Por que quando a gente conhece alguém, a gente agenda esse cobertor e vai tendo mais safadinhos, assim, uns toques? Por que quando a gente tá com o maridão, ou tá com uma pessoa há muito tempo, a gente até dorme de babado? Calça furada. Ah, meu Deus, precisamos trabalhar tudo isso. A gente fala de comportamentos não sexuais, né? Porque é aquilo que não desperta de forma alguma. O visual. Que tal de você permitir colocar uma lingerie com uma cor diferenciada? Não precisa ser só as lingeries cavadas. Não, uma textura, um tamanho do seu corpo. Eu não tô usando mais PP. Mas pega o G do teu tamanho, a cor que te faça bem. Verifica como que está esse autocuidado. Não, vou colocar aquele pijamão feio, peludo. Tal. Aquela camiseta de político, né? Nossa, da campanha não sei quando. Vamos trazer algo para que você se sinta diferente. Daí essa intimidade vai ser aflorada. Aí os casais vão perceber que a parceria é em todos os segmentos e todos os pilares. Gente, o homem também tem que perceber que essa sensibilidade do visual é necessário. A gente relaxa, infelizmente. A gente não cuida da nossa atividade física. A gente, quando vê... Igual nós temos ruguinhas, flacidez de braço, de bumbum. O homem também tem, às vezes, uma barriguinha, não tem um papinho aqui, tem isso aqui. Mas, gente, é a fisiologia trabalhando e o tempo passando. Isso não pode ser empecilho de eu trabalhar a essência dessa relação. De eu trabalhar o aroma, você sentir o abraço com aquele cheiro delicioso. Você falar no ouvido e perceber, de ser sentido para aquela pessoa. De você sentir o toque de verdade, igual você... É porque a gente pendura a mão, né, com o passar do tempo. A gente nem percebe que está segurando a mão de alguém. O beijo. Quantas vezes a gente fala, oi, amor, tudo bem, amor? Tchau, amor. Cadê o beijo? Uma das formas de você reatar essa sensação é de você, nem que seja, não precisa ser aquele beijo, nossa, de língua, mas que você sinta a intimidade, você aflore essa emoção, que você traga esse beijo de uma forma que você aflore tudo que está mais intenso em você. É igual tomar água. Ai, que chato tomar 2 litros de água por dia. Mas você já experimentou tomar água sentindo na língua toda antes de engolir? Aí, de repente, você vê a boca pedindo de novo. Nossa, secou aquela água que eu tomei, vou tomar mais um pouquinho. Aí vai ficando automático e quando você vê, você toma água com boa vontade. A mesma coisa é o beijo. Eu vou beijo automático, nem tem intimidade. Como que você quer que aflore emoção e sensação? Experimenta beijar de língua, sentir a presença da pessoa, sentir o sabor da pessoa, a temperatura que ela tem. Impossível não aflorar os estímulos. Então, pega o amor, chega e dá um beijo de língua. Ele vai pensar, o que aconteceu? Quero sentir você. Ouviu o podcast. Ouvir o podcast. Um super estímulo, né? Legal, porque a gente não se permite. Então, mas nós vamos pensar aqui, eu gosto muito de uma metáfora, e eu falo isso, vou até indicar, claro, para todos os meus pacientes, mas assim, eles conhecem essa história muito bem. E a gente pensar assim, um dos pilares da terapia sexual é falar sobre assertividade. Será que nós somos assertivos realmente na vida? Na grande maioria das vezes, não. Que é essa comunicação, de como comunicar o que eu quero comunicar. Muitas vezes eu estou comunicando algo e passando outra informação. Isso é comunicação. E aí eu converso com eles assim. Pri, você está num relacionamento atualmente? Eu tô. Sim. E a pessoa que você está junto, se eu perguntasse para ela qual que é o sabor de pizza preferido, ela saberia?
O meu sabor? O seu sabor. Saberia. Saberia, Ellen? Sim. Saberia, Sabe com sim, certeza. com certeza. E você, Cris? Também. Com certeza. Olha, eu espero que eles estejam ouvindo e que E eles sabem estejam qual é. seguros Ele saberia, ele disso. saberia. Sabe por quê? Porque eu pergunto assim, quando você quer pedir uma pizza, você pergunta o que o outro quer, você passa a conhecer o que é gostoso para o outro, mas ninguém tem problema quando vai ligar para uma pizzaria de perguntar, o que nós vamos pedir hoje? Eu vou pedir, né, pepperoni, meia rúcula lá com tomate seco, porque é a preferida do meu amor. A gente já sabe. E na hora do sexo, será que rola? Então, a gente fica no... Acho que eu já sei. E o outro... Acho que ele não sabe. E aí é como a gente não conseguir saber que sabor de pizza o outro sabe. Então, a assertividade seria mais ou menos a gente conseguir comunicar aquilo que a gente precisa comunicar para que o nosso prazer seja ampliado e para que o prazer do outro também seja. Né? Então, assim, a assertividade na sexualidade, ela é imprescindível. Esta comunicação precisa acontecer. Eu brinco assim, tem gente que gosta de beijinho no dedão do pé e acha isso super excitante. O outro passa a vida toda beijando o dedinho do pé, a mulher achando aquilo horroroso e nunca fala. Ou seja, vai passar a vida toda comendo uma pizza que não gosta e vai dizer que aquilo tá bom. Tá bom. Então, assim, esses pequenos detalhes. Sim. Né? Então, assim, se fosse tão simples quanto pedir um pedaço de pizza, acredito que nós estaríamos experimentando muito mais prazer. Fica a dica. E assim, uma outra questão é o olhar para o outro, né? O olhar para o outro, porque muitas vezes a gente estando num relacionamento mais estável, a gente olha com muita neutralidade, né? Então, tem também uma história bem clássica, né? Quando a gente estuda sexualidade, da esposa que estava, assim, realmente sem grandes motivações, enfim, e o esposo era professor, então ela foi à escola levar o material que ele havia esquecido em casa. E quando ela chegou, ela viu o esposo conversando com uma mãe de aluno. Né? E ela ficou olhando, esperando a hora de chegar com o material que ele havia esquecido. E a mãe do aluno conversava olho no olho, né? Agradecendo o quanto que aquele professor ajudou o filho dela e tal. E, lógico, a mãe do aluno se despediu, saiu, e ela chegou com o material e com muito desejo pelo esposo dela. Porque ela percebeu que o seu companheiro também poderia ser alguém que está convivendo e existem outros elementos em volta e em torno. Então, lembrar que nada nos pertence, muitas vezes, é uma ajuda para poder levantar essa questão do desejo nos relacionamentos mantidos. Porque, às vezes, um bom relacionamento não garante o desejo, porque o desejo ficou neutralizado pela convivência, pela rotina, né, e pela sensação de que o outro é meu. Né? Entender também, né, Cris, que isso é essencial de pensar numa boa resposta fisiológica para o corpo. Porque para a mulher, nós temos que pensar não só para a mulher, mas porque a gente acredita que o homem é quase que automático. Tem até aquela questão que você sempre apresenta nas palestras, né, que o homem é um interruptor de luz, acende e apaga. E a mulher é o painel do avião, né? Tem tantos botões que você nem sabe como comandar tudo aquilo. Mas de pensar assim, a mulher é esse estímulo mental buscado através desse contato e desse olhar que você possa despertar de uma maneira responsiva, que pode acontecer através de um toque e desse olhar diferente que muitas vezes acontece na rotina. Quando você entra no carro para pegar uma carona, quando você pela manhã dá um bom dia, quando a pessoa levanta. Então, esses pequenos olhares e de resgate daquilo que já foi um dia tão interessante para você, tão importante para você, que começa também no teu olhar, como a Ellen trouxe, de se olhar no espelho e se gostar. Você não está perfeita. Por quê? Porque não existe perfeição. Existe a sua individualidade. Tem dias que a gente está se achando maravilhosa e tem dias que a mesma coisa, exatamente a mesma produção, não traz essa mesma sensação. Então, você está falando da mesma pessoa. E o que é que acontece? Está tudo acontecendo aqui, dentro da sua mente. Porque para que você tenha uma resposta sexual, você tem que ter um estímulo mental.
tudo começa na nossa cabeça e a resposta vai ser local. Então, vamos pensar assim: a excitação pode levar ao desejo. E a excitação é uma resposta a um estímulo. E não necessariamente sexual. Um estímulo neutro pode gerar um estímulo sexual, desde que você se permita. A permissão é tão importante. Então, eu posso inverter este caminho, me permitindo, então, aprender e a sentir essas sensações. E o melhor, eu acredito, repetir. Porque depois que o seu cérebro experimentou essa sensação, ele vai querer de volta. Ele quer mais. Então, é um pouquinho daquela sensação do chocolate, é um pouquinho daquela sensação gostosa da lareira, de um bom vinho, de uma boa conversa. Você quer de volta. O cérebro sabe o que é bom. Então, vamos estimulá-lo. Vamos estimular. Precisa ter os sentidos aflorados e permitir. Nós somos criados, às vezes, não permitindo ter emoções. Às vezes, não pode. Você não pode chorar, engula esse choro. Você não pode sentir raiva. Por que eu não posso sentir raiva? Por que eu não posso sentir fome? Até fome a gente não pode sentir, porque engorda, porque tem que comer. Não, sinta fome, sinta prazer no alimento. Sinta amor. Por que eu não posso sentir amor e carinho pelas outras pessoas? Não só falando em amor, o amor que vai virar libido, vai virar prazer e erotismo. Sentir carinho, atenção, afeto. As emoções precisam ser afloradas. E hoje em dia, somente com tela, somente com afastamento. Depois de pandemia, que a gente ficou longe de todo mundo, socializar também está sendo difícil, né? Porque nós temos muitas exigências. Nós vivemos num mundo que nós vamos suprindo aquilo que nós queremos, vamos estudando aquilo que faz parte do nosso núcleo, e às vezes a gente não aceita o outro núcleo. Né? Então, também ter essa aceitação com o outro, ter a paciência. O trânsito é um exemplo. A gente às vezes não tem paciência, tem cada barbarice que a gente vê. Mas você fala assim: vamos permitir, o que será que está acontecendo? Será que aquela pessoa que está ali na frente não está querendo chegar no lugar que ela está indo? Será que tem uma emergência lá na frente? Será que é um luto? Será que é uma angústia? Será que é um sofrimento? É a mesma coisa nos relacionamentos. Vamos permitir que o outro fale. Às vezes vai falar dando uma reclamadinha da função que estão juntos, mas precisa colocar na mesa, precisa ser falado, não levar empurrando para debaixo do tapete, porque daí eu tenho um alerta muito grande que todas nós sabemos: a vida é hoje, é esse momento. É essa história que nós estamos escrevendo hoje, que o Face lá vem naquelas recordações. Nossa, eu achei que estava muito ruim, eu estava muito gordo, estava muito isso, mas esse dia foi sensacional, por que eu não curti mais? Nossa, que saudade, o tempo voa. É assim, é esse momento que está sendo registrado. Então, no momento de você estar compartilhando o prazer, o olhar, a vida com alguém, presta atenção, que seja único, que seja pleno, que seja intenso, que seja gostoso. Com esse nosso podcast. Que delícia! Muito bom, ótimo. Gente, então, assim, né, nossa roda de conversa está chegando ao fim. Mas eu só tenho a agradecer, né, a disponibilidade de cada uma que está aqui. Todas estão, né, compromissadas e que vieram, sim, para a gente poder ter esse papo e abrir, talvez, para novas oportunidades até, né, outras pautas, outras palestras, enfim, como uma forma de estar divulgando a importância de se falar sobre sexualidade, né? A sexualidade feminina, apesar de hoje a gente ter tanta exposição, tanto, né, momento assim na mídia que isso está em alta, mas eu acho que falta a questão de aprofundar um pouquinho, de desconstruir alguns fatos e para cada um, a partir do que, né, por exemplo, aqui ouviu, tomar para si, para sua realidade e levar esses pensamentos, enfim, né, que a mulher pode sim valorizar o seu desejo, pode valorizar o seu prazer e que os relacionamentos, mesmo que os bons relacionamentos, precisam de outros elementos para que a sexualidade nesses relacionamentos se mantenha e prospere. Né? Com certeza. Então, eu acho que foi muito importante, né? Quero agradecer muito, Priscila, Ellen, Andresa. Obrigada. E Obrigada penso por esse que momento. cada vez mais a gente pode, né, tá contribuindo aí para essas informações se
serem sementinhas para mudar a realidade de cada um. Isso mesmo. Obrigada mesmo, gente. Imagina, eu que agradeço essa troca, esse momento especial. E espero que quem está ouvindo aproveite muito e coloque lenha na fogueira. Obrigada, gente. Isso mesmo. Obrigada, isso mesmo. Então, estamos encerrando esse podcast, que foi maravilhoso, sobre fatos e fakes relacionados à sexualidade feminina. Mas fiquem ligados, porque logo vamos ter novos temas, tão importantes quanto esse, falando sempre sobre saúde feminina, sexualidade, tudo que faz parte da nossa vida.